Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos aqui no Lições Espíritas. E hoje nós vamos estudar um assunto que ele ficou muito guardado nas doutrinas fechadas do passado. Realmente é um estudo que precisa ser observado com muita calma, com muita determinação, para que a orientação sensata e pura possa chegar até nós. O Espiritismo está trazendo para o mundo informações preciosíssimas que antes eram guardadas em 7 chaves. Por quê? Porque as pessoas comuns da época, por exemplo, os primitivos, quando estavam no seu projeto de evolução, eles tinham que caminhar ciclicamente, ponto a ponto. Paralelo aos primitivos encarnados aqui na Terra, tinham também os espíritos mais evoluídos, que a gente pode considerar aí os exilados, por exemplo. Os exilados de Capela, os exilados de outros planetas que estavam aqui também. Eles já sabiam, já conseguiam entender a profundidade da vida. Aqueles outros, os primitivos, ainda não. Então, o que se fazia? Formavam-se as grandes escolas para iniciados. As escolas do Egito, as escolas da Pérsia, as escolas lá de Trácia, né, que fica lá no norte do Mar Egeu, a escola de Eleusis, a escola de Delfos. Então, eram grandes escolas, ditas escolas para iniciados, que são aqueles espíritos, como disse, já com capacidade de entender melhor a profundidade da vida. Então, esses espíritos passavam por uma sessão muito complicada de iniciação. Nessas iniciações, eles praticamente, né, põem em risco a sua própria vida física para conseguir acesso aos grandes conhecimentos dos grandes mestres da época. Com o passar do tempo, e com a evolução desses espíritos que vinham do primitivismo, ou seja, que são filhos da Terra, essas informações foram sendo desveladas. A gente encontra isso em muitas escolas da Europa, ao longo aí do segundo milênio, né, do primeiro e segundo milênio, e trazendo essas escolas acontecerem e agora ampliando mais as aberturas delas. Face a tudo isso, nós temos Jesus, que esteve conosco e praticamente abriu para o homem essa possibilidade de entender o lado profundo da vida, porque o Evangelho de Jesus é extremamente profundo. Ele tem aquela parte inicial que é uma coisa que qualquer pessoa vai ler, ou vai entender, ou não vai, mas pelo menos ter uma informação de início. Inclusive, Jesus disse para os apóstolos, né? Para eles eu falo por parábolas, e para vocês eu posso conversar com mais profundidade. Porque os apóstolos já eram espíritos com capacidade de entender essas profundidades que esses grandes ensinamentos contêm. E para os outros, né, para aqueles que ainda não tinham, Jesus falou em parábolas. E essas parábolas, elas contêm todo o conteúdo de profundidade também. Então, vejam vocês, nós estamos transitando pela história, cada um com a sua condição, e essa condição emite uma frequência. Então, cada pessoa tem a sua frequência. E essa frequência busca encaixes em outras frequências semelhantes. O semelhante atrai semelhante. E aí, quanto mais o espírito evolui, mais ele quer saber de coisas que passam além da superfície. Dentro de tudo isso, nós vamos considerar que o espírito humano, segundo André Luiz, é um espírito ainda muito adormecido.
uma consciência ainda muito ligada aos adormecimentos, às ilusões, à necessidade só de atender só a necessidade de sobrevivência. Para se entender um pouquinho além, esse espírito começa a despertar. É esse o despertamento necessário a todos que a doutrina espírita está trazendo junto com o Evangelho. É o despertar da humanidade. É sairmos das ilusões. É sairmos daquelas propostas mágicas, de situações assim, de segredos, tá? De mistérios. Então, não tem essa coisa de mistério na lei de Deus, não existe isso. Deus não iria criar tudo o que ele criou e velar em forma misteriosa para os seus filhos. Não. O que acontece é o seguinte, a criação é plena e cada espírito vai avançando no entendimento da criação. Então, o que eu ainda não entendo não é mistério, né? Não é nada mítico, mágico, nada disso, é porque eu ainda não entendi. Então, eu tenho que buscar o entendimento das coisas. Esta é a função principal de todos nós. Nós temos que entender a profundidade das coisas, para que a gente possa migrar de uma situação bastante superficial para outra um pouquinho mais complexa. Então, nós tivemos aqui no mundo várias propostas para esses avanços, desde os povos antigos até a atualidade, onde a psicologia ela começou a mostrar para o homem a sua essência psíquica através do inconsciente, do consciente, do ego, do superego, né? Enfim, dessas propostas trazidas pela psicologia, notadamente Freud e Jung, e outros que trabalham nesse campo. Mas observo que quando Freud e Jung trabalharam essa psicologia, tudo isso já existia na Terra. O que eles fizeram? Eles observaram as expressões vindas dos homens e codificaram aquelas expressões. Você vê que Jung ele foi várias vezes para o Oriente para buscar informações lá do Oriente. Então, ele decodificava o que ele entendia. E hoje nós temos, né, essa psicologia que nos ajuda a entender bastante as coisas. E, paralelo a isso, nós temos agora a doutrina espírita, de uma clareza imensa. Quando você pega o livro dos Espíritos, que você tem ali 4 tipos de informações, né? Você tem das causas primeiras, você tem dos espíritos, você tem das leis morais, né? E das esperanças, das consolações, você tem toda uma gama de informações que descola o homem do mítico, do sobrenatural, para uma coisa natural. E o estudo que nós vamos fazer hoje é um estudo muito ligado antigamente, né, para os povos antigos, essa questão do mítico, do sobrenatural. E a gente vai mostrar que não é nada disso. Que tem todo um histórico e tem todo um estudo filosófico, científico, em cima do tema. Então, nós vamos falar sobre emancipação da alma. O que vem a ser isso? Em linhas gerais, quando o espírito vai encarnar, ele vai entrar num corpo denso. Ele está vindo de uma situação menos densa, o perispírito, né, menos denso, e ele entra na matéria. E aí ele vai entrar num corpo mais denso. Ele vai ficar preso a encarnação toda naquele corpo? Não. Ele pode ter fugas do corpo, fazer isso e voltar para o corpo. Sabe? Isso, ele sai e volta para o corpo. Isso se chama emancipação da alma. É o que nós vamos estudar nesse momento. E os grandes espíritos, aqueles que reencarnaram aqui para trazer informações, né, para a humanidade, para fazer essa humanidade crescer, eles só aceitaram e aceitam essa encarnação de corpo denso porque eles têm essa possibilidade de emancipar-se do corpo em determinados momentos.
para fluir a vida que faz a relação deles, né, com a evolução deles. Então, todo mundo pode emancipar? Pode, tranquilamente. Só que nós vamos estudar o processo, sabe? Nós vamos estudar hoje esse processo de emancipação da alma, que está no Livro dos Espíritos. Queria fazer essa abertura para você entender que, quando você ouve falar assim, né, essas coisas, que o espírito sai do corpo e vai transitar, né, entre os mortos, sabe? Vai trazer situações da pessoa acorda assustada e tal. Olha, nós temos que estudar muito essas informações e fazer disso algo assim extremamente natural para a nossa vida. Então, vamos lá. Vamos ao nosso estudo de hoje. Vamos pegar a nossa ferramenta de trabalho, né, que são os slides. Né? Então, está aqui, emancipação da alma. Posso não ficar preso o tempo todo no corpo em que vivo. Isso é a ajuda de Deus para que eu viva em dois mundos, mesmo estando encarnado. Veja como é que você desconstrói todo o mítico. Então, isso é justo. Deus criou dessa maneira. Não precisamos ficar presos o tempo todo no corpo. Nós podemos sair desse corpo para buscar outras informações. A isso nós damos o nome. Allan Kardec deu o nome de emancipação da alma. Olha, é um estudo que praticamente hoje só a doutrina espírita traz com propriedades, com informações, como você vai ver a partir de agora. Tá bem? Então, vamos começar aqui as informações. Fenômenos da emancipação da alma. Está aqui, né? O corpo, sair, está aqui o corpo físico e o perispírito, né? Saindo do corpo físico e indo para outras regiões etéreas. Estudando as propriedades do perispírito, notaremos que ele está em íntimo contato com o corpo físico, molécula a molécula, de tal forma que o espírito terá liberdade completa apenas após a morte do envoltório material, ou seja, ele só vai ter essa libertação completa do corpo físico só depois que ele desencarna, que a gente chama aqui, as pessoas chamam de morte, mas não é morte, é desencarne. Eu saio definitivamente do corpo físico. Porém, quando o corpo entra num estado neurofisiológico alterado, ou seja, estados alterados de consciência, como o sono físico, o sonambulismo nós temos que entender como desdobramentos, tá? É quando o espírito sai do corpo num processo que não é, por exemplo, do sono. É um processo que acontece com o espírito. Ele sai do corpo e vê as coisas que estão ao redor dele. O êxtase, que é um estado muito alterado de consciência, né? O coma também pode, o espírito do corpo estar lá enfermo e o espírito está ao lado. Nós temos, inclusive, eu vou dizer para vocês, existem estudos hoje da comunicação transpessoal, feitos, né, por pessoas que gostam de estudar essas comunicações dos espíritos através de instrumentos, por exemplo, através de gravadores, através de rádio. Né? Então, eles conseguem pegar essas ondas e conversam com os espíritos desencarnados. Você encontra essas informações aí em profusão, tanto em livros quanto aqui na internet. Você pode também pedir lá transcomunicação, que você vai ver muitos casos. Então, teve um caso muito interessante de uma pesquisadora, uma médica, parece que a doutora Vanessa, ela pediu autorização ao hospital, né, à direção do hospital que ela trabalha, para instalar esses equipamentos de transcomunicação na UTI. Para ver o que acontece quando o corpo está enfermo e o espírito está ali, não está ligado, ou está ligado ou não está ligado ao corpo, como é que funciona? O que o espírito está fazendo, né? no estado de coma? Então, ela detectou conversas dos espíritos.
lá da UTI. Conversa entre eles, né? Uns sabendo que não vão voltar mais, outros já entendendo que vão ter que voltar. Então, é uma conversa muito interessante. Ou seja, naquele exato momento, aqueles espíritos estavam emancipados do corpo físico doente. A gente, às vezes, vê comas muito prolongados e depois o espírito desperta de volta ao corpo. Aí você pode perguntar, mas como que é o processo? O que eu posso dizer para você, dentro dos estudos que já fizemos desse assunto, e, claro, não é um esgotamento do tema, né? Nós estamos colocando uma visão que obtivemos através daquilo que nos foi trazido, aquilo que nos foi oferecido enquanto respostas às nossas pesquisas. De tal maneira que você pode pesquisar, você deve pesquisar também, sabe? Então, o que acontece? Aqueles espíritos libertos temporariamente do corpo conversavam sobre eles. Então, essa questão é muito individual. Isso está muito na necessidade de cada espírito, percebe? Está na necessidade evolutiva de cada um. Aquela experiência fora do corpo, ele vendo o corpo dele em estado bastante, né, debilitante, né, o debilitado, quase que estou respirando por aparelhos, enfim, toda aquela instrumentalidade das UTIs, e ele é ali ao lado do corpo, ou às vezes nem está ali, está em outros locais, com outros aprendizados. Tem pessoas que às vezes entram nesses estados assim e vão fazer cursos na espiritualidade para, quando retornar, trazer essa informação para nós. Isso aí está bem colocado, né? Está bem documentado em vários estudos feitos por várias pessoas. Você pode ler a doutora Elizabeth Kloss, por exemplo, os livros dela, quando ela fala sobre esses temas, né? Você pode observar isso em outros estudos também ligados a essa questão do espírito deixar o corpo e depois retornar e falar o que aconteceu. As famosas EQMs, né? Experiência de quase morte. Então, é um processo de emancipação do espírito. Percebe que não tem nada de místico nisso? Que é uma coisa natural, o espírito deixa o corpo por um instante, né, e vai viver uma outra situação, depois ele pode retornar para o corpo, porque está ligado ao corpo pelo fluido, pelo cordão fluídico, né? Então ele volta ao corpo e vai continuar a vida dele aqui, certo? No momento em que ele tira esse laço, acaba, aí ele está livre. Então há o processo da desencarnação, né? Então, é bom a gente entender essas coisas com todas as propriedades possíveis, né, para que a gente não corra erros de classificação de informações. Bom, então, o perispírito tem a possibilidade de expandir-se, e o espírito liberta-se parcialmente do corpo em repouso, mas ainda ligado por um laço fluídico, né? A gente falou sobre isso. Agora, isso acontece todas as noites ou manhãs quando dormimos. Então, toda vez que nós vamos dormir, ou seja, a gente vai deitar para o repouso, né, do físico, o que vai repousar é o corpo, né? As células, as moléculas que vão ali fazer uma outra atividade de repouso, vão colocar as coisas em dia, digamos assim. E o espírito não, ele está livre, ele sai do corpo e vai atuar, às vezes ali próximo do corpo, ou então em outras situações, até em outros mundos, né? Então, tudo muito livre. Nós somos livres, minha gente. Nós fomos criados livres por Deus. O que nos impede de viver a plenitude dessa liberdade são as nossas escolhas erradas, que nos prendem a elas. Então, a pessoa tem, por exemplo, uma monoideia, né, do sexo, que é um caso terrível isso. O sexo não é entendido pela humanidade ainda, então ele fica preso ao sexo. Então, quando ele deixa o corpo pelo processo do sono, tem um monte de espíritos ligados a sexo que o prende a eles. Sabe? E em outras situações também, né? Pessoas que têm uma ideia, por exemplo, meio que de perturbar a vida do outro, de ser mal, né? De ser um justiceiro, uma justiceira. Então, ele fica preso a essas ideias. Agora, você não tem nada disso,
se ele é um espírito que busca sempre a conjugar o verbo amar na sua expressão mais do que ele pode realizar, então ele fica liberto e vai buscar outras informações. Isso é muito bom saber, não é, meu amigo? Então, aqui está. O corpo deitado, né, aqui numa cama, e tem um laço fluídico que liga esse corpo ao perispírito, tá vendo? O corpo está dormindo e o perispírito se deslancha. Vai em busca de alguma coisa que é de interesse dele. Pode se encontrar com familiares, pode encontrar com amigos espirituais, com grandes mestres, né? Para ter informações, ou pode, como eu estava dizendo ainda há pouco, pode encontrar com espíritos maldosos, né, perversos, que fazem coro com ele. Então, nós é que determinamos. O que é que eu quero? Como é que foi o meu dia? Há um axioma que eu gosto muito de repetir, que é assim: para você ter uma boa noite, você precisa ter um bom dia. Né? Então, o meu dia tem que ser um dia tranquilo, de trabalho no bem. Claro que eu vou ter momentos dia que eu vou errar, né? Não tenho ainda essa perfeição, mas eu vou buscar sempre, sempre melhorar a cada momento, a cada oportunidade que me é dada pelo novo dia. Então, aqui está, né? O cordão fluídico segurando, porque esse cordão significa o quê? Que vai chegar uma hora que o corpo vai me atrair de volta. Então, esse cordão me traz de volta. Ficou claro para vocês isso aí? Então, vamos lá. Embora durante a vida o espírito se encontre preso ao corpo pelo perispírito, não se lhe acha tão escravizado que não possa alongar a cadeia que o prende e transportar-se a um ponto distante, quer sobre a terra, quer do espaço. É o que nós estamos dizendo. Essas são informações, né, da espiritualidade, são informações do espiritismo. Então, a gente está preso ao corpo, mas pode ter essa libertação durante o sono, durante o sonambulismo, durante o coma, durante toda a possibilidade de sair um pouquinho do corpo. Você já passou, já pensou? Às vezes você senta no sofá e te dá um soninho, né? Você fica meio que assim, meio fora dessa realidade. Já é uma amostra de que você está emancipando do seu corpo. Aí você tem umas imagens, né? Às vezes até ouve alguém falar, sabe? Então, essa já é o processo de emancipação da alma. Quando a gente está preso ao corpo, a estrutura cerebral do corpo inibe as conversas. Então, só os médiuns, né, que já têm algum avanço no campo da mediunidade, é que vai perceber isso. Então, ele pode estar encarnado, vivendo, né, num momento só no corpo físico, mas ele percebe as frequências em redor e decodifica. E fala, olha, tem um espírito falando isso, mas ele está preso ao corpo. O processo é de percepção mediúnica. E no caso da emancipação, não, ele sai do corpo e percebe com o cérebro do perispírito. Ok? Bom, repugna ao espírito estar ligado ao corpo, porque a sua vida normal é a da liberdade, e a vida corporal é a do servo preso à gleba. No Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai estudar sobre as desencarnações, né, ele vai perguntar assim: o que acontece com o espírito depois da morte? Né? Então, eles dizem: volta a ser espírito livre, mais ou menos isso. Por quê? Porque essa liberdade é nossa. O mundo, o mundo que nós vivemos, o universo, ele não é feito de matéria densa para prender todo mundo o tempo todo. Então, aqui na Terra, por uma questão evolutiva, uma questão de apropriação de informações e de avanços intelectuais e morais, nós precisamos de um corpo mais denso, mas isso é temporário. Vai chegar uma hora que nós vamos habitar corpos menos densos, como já habitamos atualmente. Se você analisar um corpo físico hoje, comparando com o corpo físico lá de alguns milhares de anos atrás, né, você vai ver que houve uma mudança radical daqueles corpos dos primitivos, né, com o corpo do homem atual. E isso vai acontecendo sempre, isso não para aí, não. Daqui a pouquinho, esses corpos vão ficando cada vez menos densos, dando maior liberdade ao espírito. Mas, por hora, nós ainda estamos necessitados
de viver nesse corpo mais denso para apropriarmos informações, para termos uma forma, digamos, de proteção para entender a vida como ela é. Então, eu fico preso dentro de um aluno numa sala de aula, né? Ele vai ouvir a aula, e o que acontece? A sala está fechada, né? Ele fica ali, e a aula está sendo passada para ele. Depois ele sai da aula, aí ele pode analisar o que ele aprendeu. Assim é a encarnação. A gente fica preso ao corpo físico, como se preso numa sala cerebral, né? Cheia de neurônios e tudo, para aprender o que nós estamos vivendo. Então, na minha encarnação, por exemplo, eu estou trabalhando na tarefa tal. Aquela tarefa é uma aula que eu estou tendo e preso de tal maneira que eu não fique flutuando muito. E aí eu entendo a lição. E isso é o projeto da encarnação. Prender a gente temporariamente num corpo mais denso, para que a gente possa apropriar a informação que está sendo passada e que é útil e que está dentro do parâmetro do nosso entendimento. Mas eu posso, de vez em quando, me libertar disso. Essa coisa da emancipação da alma. Então, este homem, por conseguinte, se sente feliz em deixar o corpo, como o pássaro em se encontrar fora da gaiola. Essa é a figura, né? A metáfora colocada. Eu estou preso na gaiola, eu me liberto da gaiola, né? Olha que beleza, agora eu posso voar, eu posso buscar ninhos, eu posso buscar árvores, eu posso buscar outras coisas, outros ares. Então, espero que você esteja entendendo o que é emancipação da alma e que você, se você tem isso como uma coisa mística, tira isso de você. Vamos trabalhando aqui cientificamente e logicamente, né? Bom, então o espírito aproveita todas as ocasiões que se lhe oferecem para dela se escapar, de todos os instantes em que a sua presença não é necessária à vida de relação. Aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes a pessoa utiliza dessas drogas alucinógenas que alteram a consciência para se libertar das pressões da realidade. Né? Então você vê, às vezes, você pergunta, por exemplo, uma pessoa que usa droga, você pergunta para ele, por que você usa? Ele vai falar mais ou menos isso. Eu não aguento esse mundo do jeito que ele é. Eu estou mal com meus pais, eu estou mal com a sociedade. Então, ele quer sair disso. É uma das provas, né, da necessidade de emancipação da alma. É claro que isso não está certo. Que isso tem que ser natural e não provocado por drogas. Né? Então, se você pensar bem, nós tivemos grandes pesquisadores da mente que utilizaram drogas para fazer com que os seus pacientes se libertassem temporariamente, né? Então, com chás, né? Com drogas químicas mesmo, enfim, para ele sair e para dizer o que está. Então, ele sai da matéria mais densa e aí ele vai dizer o que está acontecendo, o que ele está vendo e tudo, mas ocorre que, se o espírito está com problemas, é justamente aqui no corpo físico que ele vai se arrumar. Porque é aqui que ele vai entrar num mundo de relação mais tranquilo, com mais segurança, do que ficar flutuando aí pelo espaço, quando a mente dele ainda está em desalinho. Sabe? Então, quem está usando drogas alucinógenas, a mente está em desalinho. É uma mente rebelde, é uma mente ignorante ainda, ignorante no sentido de não conhecer a realidade. E aí, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma estrutura antipositiva para ele. Então eu estou mal com a sociedade, eu estou mal com a minha família, eu estou mal com meus estudos, aí eu vou usar droga para sair disso, dessa realidade? Não, ele vai voltar pior ainda. Por quê? Porque ele está entorpecendo o corpo físico dele. O corpo que seria para ele o grande protetor, né? O grande alinhador das suas intemperanças, agora esse corpo está doente, está adormecido também pelo uso da droga. Por exemplo, no caso da maconha, né? Quando a pessoa usa maconha, ela vai queimando neurônios. Né? Quando ela usa cocaína, enfim, essas drogas, vão queimando neurônios, de modo que a pessoa pode começar a perder memória. Pode começar a não lembrar direito, ele vive uma vida meio estranha, às vezes ele não consegue fazer uma adaptação perfeita com o mundo físico.
E ele não fica bem nem no mundo espiritual e nem no mundo físico. Ou seja, ele fica perdido numa situação muito, muito perigosa, porque pode levar à loucura, né? Suicídios, enfim, todas essas intemperanças e essas coisas ruins que a gente vê por aí. Então, não, a gente vai fazer a emancipação com tranquilidade. Então, as pessoas precisam saber disso para não entrar nessa coisa negativa, nessa roubada para eles mesmos, né? Bom, tem-se, então, o fenômeno a que se dá o nome de emancipação da alma, fenômeno que se produz sempre durante o sono. De todas as vezes que o corpo repousa, que os sentidos ficam inativos, o espírito se desprende. Há um estudo, eu estou dizendo para vocês, mas é claro, é um passivo, né, de pesquisas, de que quando a gente está adormecido, o corpo alinha todas as suas funções. A partir do cérebro, né, ele vai alinhando o sistema nervoso, os outros sistemas, né, que nós temos, fazendo a energia voltar a circular, porque o espírito não está presente com as suas funções muito diretas. Então, o corpo pode repousar, enquanto isso, o espírito pode encontrar outras situações e outras pessoas. Depende, claro, de quem ele busca, né? Isso aí é um estudo feito pelo Allan Kardec, que está no Livro dos Espíritos. Então, você vê, nós vamos encontrar essas informações todas no Livro dos Espíritos. Tá? Nós estamos baseando exatamente nas lições espíritas, vindo dos espíritos que nos orientam, são os espíritos superiores, que trouxeram essas informações para nós. Agora, se você não acredita, eu faço um desafio com você, tá? Bem legal. Olha só, eu desafio você a estudar o Livro dos Espíritos. Você não estudou ainda. Estuda o Livro dos Espíritos e depois você faz as comparações. É claro que nós temos o direito de não aceitar, de não concordar, nós temos todo esse direito, e é por isso que o mundo cresceu. A ciência é cética, então foi por causa do ceticismo dos cientistas que a ciência avançou. Falava uma coisa com eles, não concordavam, virava a cara, fazia aqueles, né, aqueles gestos. Mas aí, mas vamos estudar isso aqui. Mas quem sabe tem alguma ordem justa, né? Aqui. E aí eles iam lá estudar. E aí chegava à conclusão, olha, não é verdade que é isso? Então eu digo para você, se você está achando que não é desse jeito, isso aí é né, uma ideia meio fora do contexto, não tem problema. Eu admiro você, porque você está fazendo isso. Agora, também, eu concito você a estudar, sabe? A buscar o Livro dos Espíritos, buscar a doutora Elizabeth Claus, né? Desculpa, doutora Elizabeth Kubler-Ross, né? O Ian Stevenson, que são pessoas que fizeram muitas pesquisas, né? São pessoas que viveram uma vida pesquisando e chegaram a conclusões interessantes. A Bárbara Brenan também. Ou seja, muita gente. Aqui no Espiritismo, nós temos grandes pesquisadores. Temos os livros do André Luiz, que fala sobre essas coisas todas, né? Então, existe uma literatura, sabe? E essa literatura transforma-se numa proposta pedagógica de entendimento da vida. Tá? E isso que nós precisamos fazer. Tá? Isso é justo para conosco. Tá bom, gente? É muito justo para conosco. Então, nós vamos encontrar isso na parte 2, né, do Livro dos Espíritos, no capítulo 8, tá? Que é quando Kardec trabalha os espíritos. Aqui tem uma imagem bem interessante, nossa, bem clara, bem objetiva. Você vê o corpo em repouso e o espírito se libertando do corpo. É uma fotografia? Não, não é uma fotografia. E hoje, para fotografar uma coisa dessa, a gente tem que ter uma câmera ultra sensível, né? Ainda não temos essa câmera conosco. Isso aqui é uma pintura, é um desenho, uma coisa virtual, enfim, mas que mostra exatamente, você vê, os traços fisionômicos do perispírito com os traços fisionômicos do corpo físico, está vendo? O tamanho do corpo, mais ou menos igual. Então, ou seja, ele está desprendendo do corpo físico.
Enquanto os membros aqui estão relaxados, né, as mãos, aqui o braço, aqui ele está em propulsão, em busca de crescimento. Então, é isso que acontece conosco, quando a gente dorme, né? Ou quando a gente entra no estado de desprendimento, que chama de sonambulismo, que o Kardec chamava de sonambulismo. Então, aqui nós temos, né, exatamente como ocorre. Guarde essa imagem com você, porque isso acontece com você todos os dias, né? Bom, há realidades vistas além da matéria que os encarnados se assustariam por não entender todos os fenômenos possíveis. Tá bom? Então, olha que interessante que é essa imagem. Bom, na questão 400 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? A pessoa fica bem aqui, né, na vida física? A resposta é como se perguntasses se o encarcerado agrada, se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. É a liberdade, gente. Nós estamos em busca dessa liberdade. Engraçado que essa liberdade ela é buscada pela humanidade a todo tempo, né? Fala-se em liberdade o tempo todo. Mas eu preciso saber o que eu vou fazer com a liberdade. Porque eu posso me desprender do corpo físico e ir para uma região muito perigosa. Depois, quando você lê o livro Libertação, se você ainda não leu, você vai observar, né, Luiz comentando isso. Uma mulher que deixa o corpo físico no sono e encontra com uma outra pessoa muito maldosa e essa mulher está desconfiada que o marido dela está traindo ela. E esse espírito atrasado, maldoso, que deseja o mal dela, fica colocando na cabeça dela, realmente está te traindo. Tá? Então, soma, né, as suas impressões aquilo que vem de fora. Quando ela volta para o corpo físico, ela tem certeza que o marido já está indo. E, na verdade, não estava, né? Segundo o André Luiz disse, não estava. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pensa. Porque, senão, eu vou atrair sempre pessoas que pensam iguais a mim. Então, para eu pensar uma coisa, eu tenho que ter certeza do que eu estou pensando, né? Eu coloco foco numa situação, esse foco vai me trazer que tipo de possibilidade. Entendeu? Então, é isso o encarnado precisa aprender a fazer. Não ficar deixando flutuar muito a mente dele. Tá? Quanto mais flutua, mais frequências negativas ele captura. Tá? 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este, então, da sua presença, se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Está aqui de novo a imagem, tá vendo? Os laços se afrouxam durante o sono e o espírito, então, sai do corpo e vai ter outras relações de intercâmbios, né? Culturais, éticos, morais, enfim, vai aprender mais quando ele deseja isso. Quando ele não deseja, ele vai buscar parceiros para os seus erros, né? Então, vamos continuar aqui com... Olha só que bonito, olha. É como se uma mãe, né, que tenha perdido um filho ou um filho perdido uma mãe pelo desencarne. Eles se encontram no mundo espiritual nesse processo da emancipação da alma. Então, um corre em direção ao outro, quer seja quem esteja encarnado ou desencarnado, aí não define. Mas vamos imaginar que eu penso muito numa criança que desencarnou e a mãe, durante o sono, ou o pai, né, ou quem de direito, o encontra. Olha a alegria, né, estampada no rosto da criança. Então, esses encontros acontecem, gente. Acontecem. E isso nos ameniza as dificuldades da vida. Muitas vezes, num caso desse de desencarne de uma criança, é uma mãe que tem um encontro, diz que isso não é ficção, isso é realidade, ela vai encontrar realmente com o espírito. Isso é bom que se saiba, né? Ela vai encontrar com esse espírito, e aí o que vai ocorrer? Essa felicidade imensa. Tá? Não existe a morte, e sim encontros e reencontros.
Durante o sono físico, essas almas que se amam se acham e se confortam. É preciso saber mais da bondade de Deus. É preciso ter mais acessos aos conhecimentos disponíveis sobre a alma e o seu programa de retorno ao Pai. Precisamos conhecer isso, sabe? É claro que a vida é muito movimentada, com muitas informações, mas essa informação básica que nós estamos retornando para Deus, nós não podemos perder isso, não. E tem caminhos a serem seguidos, né? Trilhas a serem caminhadas, né? Então, a gente tem que entender que eu, você, todos nós, estamos retornando para Deus. Mas agora tem que retornar sábio e virtuoso. É o que nós estamos fazendo nessas encarnações. Tá? 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Então, quando o corpo repousa, acreditam, tem o espírito mais faculdade do que no estado de vigília. Ele fica mais livre, né? Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer de outro mundo. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Não é verdade o que eu sonhei. Engana-se. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar o passado e o futuro. Então, vamos imaginar que a gente acorda numa manhã dessas e a gente sente assim que viu um lugar muito maravilhoso e que aquilo é o meu futuro e tal. O que pode ser isso? Você pode ter ido a um local, né, onde, com certeza, você estará um dia dentro da sua evolução e aquilo é para você um alento, uma força, sabe? Então, o Espírito te leva a um desses locais e fala: olha, lute agora que você está encarnado, faça da melhor maneira, porque no dia que você soltar-se desse corpo, né, definitivamente, você pode habitar esse lugar. Então, é o seu futuro. Tá vendo? Então, não tem nada de errado nisso. Só há a providência divina a nosso favor. Tá? Guarde isso com você e vamos pensar mais seriamente nessas possibilidades. Né? Aí vem a emancipação da alma, tá vendo? A gente, né, tem uma frequência que nos chama, que é o Wi-Fi, né, que nos interliga, e a gente vai sair das nossas casas, tá vendo, durante o sono, e vamos entrar nessas frequências. Daí que a gente tem que ter uma boa frequência, você concorda? Tem que ter bons sentimentos, tem que ter boas intenções, para que a gente seja atraído por um canal frequencial superior, para a gente não ficar zanzando aí enquanto o corpo dorme, né? Criando situações perigosas, e daí vem os pesadelos, né? Pode acontecer encontros muito desastrosos, né, no mundo espiritual, que a pessoa volta correndo para o corpo físico como um aconchego dele e acorda sobressaltado, né? Tem isso de pesadelo, nossa, eu tive um sonho que tinha uma sombra me seguindo, essa coisa toda. Isso pode ter acontecido enquanto o corpo está adormecido. Então, vamos quebrando esses paradigmas do místico, do sobrenatural, né? Do misterioso, né? Para uma coisa mais aberta ao estudo, ao campo dos entendimentos. Tá? Pobres homens, né? Que não conheceis as coisas mais vulgares, né? Dos fenômenos da vida. Julgai-vos muito sábios e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a essas perguntas que todas as crianças formulam. O que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? Olha que interessante, né? O sono liberta a alma parcialmente do corpo, né? Quando o homem se acha por algum tempo em estado em que fica permanentemente depois que morre, quando ele desencarnar, ele vai viver essa liberdade, ou seja, não tem morte. Guarda isso com você. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam, se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas, quando volvem, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Aí, dessa circunstância, é de modo a vos ensinar que não deveis temer a morte,
pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Então, quer dizer, esse exercício, né, de deixar o corpo físico e voltar para o corpo físico é um treinamento para o dia que a gente for e não voltar mais. Então, não é problema sério, é questão natural da evolução, né? Deixar o corpo físico e retornar a ele. Isto pelo que concerne aos espíritos elevados, pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos que são mais baixos dos que os que aqui tanto se deleitam. Eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo, minha amiga, para a gente já fazer uma análise bem sincera, bem justa, né? Então, veja bem, eu fui para um barzinho, por exemplo. Aí bebi, comi, conversei bobagens, falei um monte de coisa errada. Enfim, aí chego em casa, né? E vou dormir. Você acha que esse espírito vai ter uma liberdade? Cá para nós, você acha? Se o corpo dele está todo entorpecido por álcool e por comidas gordurosas, aquela coisa toda, ele não vai ter um sono. Ele pode até dormir, mas ele não vai sair muito de perto do corpo. Ele vai perder tempo, quando ele podia estar em outras possibilidades de aprendizagens. Então, isso eu estou colocando para vocês, que é para vocês refletirem. Não é assim para querer mudar o comportamento de ninguém, isso aí ninguém tem esse direito, tá? Mas é para a gente refletir. É assim que a gente vai evoluindo conscientemente. É quando eu começo a refletir nos meus comportamentos e a que e o que eles me levam. Guardem isso. Vamos continuar aqui, olha. Então, vão beber doutrinas ainda mais vis, claro, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. É o que gera simpatia na terra, é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura de prazer. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Então, nós estamos vivendo numa fase de evolução, é bom se colocar isso, nós estamos numa fase de evolução que nós estamos nos tomando consciência da razão, né? Consciência das emoções, consciência dos afetos. Então, nós estamos nesse processo de adaptação a tudo isso, que é novo para nós. A gente veio do reino animal, que lá não tinha nada disso, lá era tudo instinto. Então, agora não, agora nós estamos já tomando conta dessas coisas. E a gente faz escolhas. E essas escolhas me levam a consequências. Então, eu escolho o quê? O que eu escolho, eu terei algo semelhante como consequência. Né? Então, se eu tenho uma vida ainda, né, de coisas funestas, vis, maldosas, tem gente que acorda pensando como que eu vou criticar o outro ou a outra. Né? Sabe? Tem gente que vive o dia todo pensando em como eu vou prejudicar. Então, essas pessoas, claro, né, vão buscar afetos iguais, ensombreados, cheios de torturas, cheios de ignorância da realidade da vida. Então, por isso que a gente tem que estudar e começar a mudar comportamento. Então, não é uma questão de, como fala assim, você ensina moral, você é moral. Não é moral, é a minha realidade, o que eu quero para mim, o que você quer para você. Tá? Olha só, você quer encontrar figuras assim quando dorme? Provavelmente não, acredito que não, né? Então, viva um dia tranquilo, que não faça ligações com eles. Porque se você fizer ligação, se você pensar no mal, agir imoralmente, antieticamente, se você criasse esse seu entorno cheio de problemas, cheio de brigas, reclamações, queixas, cheio de palavrões, olha, meu amigo, minha amiga, tá aí o que te espera quando você for emancipar-se temporariamente na alma, do corpo. Você pode encontrar figuras assim, pessoas desorientadas, né? Pessoas maldosas, ele tem um líder e os outros vão atrás do líder, muitas vezes nem concordando direito, mas não tem onde ir. Então, você encontra com um grupo desse aí, né?
E como é que fica? Como é que você se vira nisso aí? Ou você se torna um deles encarnado, né, fazendo o que eles querem que você faça, é uma obsessão isso, né? Ou você vai brigar terrivelmente com eles, vão ficar assustados, acorda num pesadelo. Então, minha gente, é tudo muito claro, não é? Marque com você essa informação, que isso é muito interessante. Graças aos sonhos, os espíritos estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, aceitam, né? Ou assentir, né? Encarnar entre vós. Por quê? Porque eles vão fazer essa emancipação que nós falamos, né? Os grandes espíritos, quando vêm aqui, né, esses espíritos superiores, como o Buda, como Orfeu, né, como Krishna e Vishnu, né? Não vamos colocar Jesus, porque a gente não tem noção de como Jesus funcionava, né? Mas esses espíritos aí, que ainda estão nessa evolução, transitando pelo homem, eles vêm aqui porque sabem disso. À noite eu vou me libertar, então durante o dia mesmo, né? Eu vou me libertar e vou viver tranquilo, né? Existem médiuns lá na Índia que eles hibernam mesmo, ficam no mundo espiritual, mais no mundo espiritual do que no mundo físico. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudesse eles ir retemperar-se na fonte do bem. Aqui na Terra tem muito vício, então eles não queriam ficar vivendo esses vícios humanos. Então eles vão lá para buscar na fonte o bem, a fim de igualmente não falirem, quando se propõem a instruir os outros. Então você acha que todo espírito evoluído que veio aqui para ajudar o homem não faliu? Claro que faliu. Muito espírito menos superior faliu terrivelmente aqui. Então, para evitar isso, eles pedem: eu quero esse processo o mais que eu puder, ficar livre daqui do corpo físico, para eu ficar retemperado e para eu não errar. Isso já pode ser para nós também. Então, na hora que você for dormir, peça a Deus que te dê um sono tranquilo, para que você encontre com bons espíritos que te aconselhem, que te instruem. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho. Enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Então você se vê Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Leucipo, Demócrito, esses espíritos vieram aqui para trazer grandes informações ao Francisco de Assis. Né? Então, o que acontece? Eles pedem, né, que esse momento fora do corpo os retempere para continuar na luta, né, nessa luta ferrenha que eles travam para instituir o bem entre nós. Né? O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. O que isso quer dizer? Que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo que haveis visto, enquanto dormis. É que não tendes, então, a alma no pleno desenvolvimento das suas faculdades. Muitas vezes apenas vos ficam a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida e no seu regresso, acrescida da que resulta do que fizeste, do que vos preocupa quando despertos. Então, muitas vezes a gente não lembra, né, do que aconteceu conosco enquanto nós estávamos no sono físico, porque a gente não tem ainda esse avanço para lembrar. Então, quando a gente chega no corpo, a massa encefálica, né, ela vai prender, né, as nossas visões do que nós vivemos. Mas fica sempre uma coisinha assim: nossa, essa manhã está tão bonita, né? Ah, eu estou sentindo tão bem, ou eu estou sentindo tão mal. Nossa, parece que eu levei uma coça enquanto eu dormia. A gente ouviu muitas essas expressões. Então, está explicado. Né? O que eu fiz enquanto o corpo estava dormindo? Né? Os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares, até mesmo os outros mundos, como já foi dito aqui. Daí também a lembrança que traz na memória acontecimentos da precedente existência das existências anteriores. Muitas vezes a gente chega no mundo físico, a gente está tão complicado aqui, que os espíritos levam a gente numa sala, né, de recordação de vida passada, e a gente fica lembrando das vidas que a gente viveu, que a gente tem que arrumar nessa. Então, são recursos que a espiritualidade faz
para nos ajudar. André Luiz chega a falar que enquanto o homem está dormindo, os espíritos trabalham muito mais, porque é o momento de nos ajudar a retemperar as nossas vidas, nossas energias, né? Trazendo informações, tentando nos ajudar a não errar mais. Quantas mães, né? No mundo espiritual, quantos pais, ali tentando orientar os filhos que estão encarnados, nessa loucura que está o mundo, né? Nesse monte de informações erradas, que nem sempre a pessoa para refletir sobre essas informações. As singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que forma esse conjunto estranho e confuso, que nenhum sentido ou ligação parece ter. Porque, na verdade, quando ele acorda, ele entra nesse mundo aqui, nesse mundo que nós vivemos, e traz imagens de onde ele viveu aquela noite, só que elas se confundem, e às vezes fica uma coisa estranha, você não consegue decodificar. Mas guarda a sensação, o que você está sentindo? Você está sentindo bem quando você acorda? Você está com mais ânimo para a vida? Você está com vontade de realizar coisas melhores? Então, pode ser uma ressonância do que você viveu lá. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se a uma narração se truncasse em frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes, nenhuma significação racional teria. Você está ouvindo uma palestra, por exemplo, e começa a travar a internet. Aí você pega um pouquinho aqui, um pouquinho lá, depois você não consegue pegar o todo. O que foi que a pessoa falou, você não sabe, porque ficou travado. A mesma coisa isso acontece quando a gente volta ao corpo físico. Às vezes você trava informações e não consegue ver o nexo delas. Mas, igual eu estou falando para você, veja o que você está sentindo. Aí você está trabalhando já com um sentido mais avançado, que é o da percepção. Tá? 403. Por que não lembramos sempre dos sonhos? Né? Tem que chamar sono só ao repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque estes não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Nós temos aqui esses 4 corpos principais, né, os primários. Corpo físico, corpo etérico, corpo astral e o corpo mental. Então, nós transitamos nesses corpos aqui o tempo todo. Então, o meu corpo físico é o mais denso de todos eles. Então, toda vez que eu tenho uma informação do mundo espiritual, eu tenho que vencer a barreira dessa densidade física para entender. Se eu não conseguir vencer essa barreira, para pegar as palavras, né, as visões que eu tive, as imagens que eu vi lá, então eu tenho que, pelo menos, perceber que tipo de sensação estou sentindo quando eu desperto no corpo físico. Ok? O que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros como os entendem os ledores de Benedict, ou seja, aquele povo que fica adivinhando o sonho, né? Pois for absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que, frequentemente, nenhuma relação guarda com o que se passa na vida corporal. São também, como atrás dissemos, um pressentimento do futuro permitido por Deus ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Ou seja, cada um está num determinado nível de evolução, que corresponde a níveis de entendimento. Então, para uns fica muito claro, às vezes, o sonho. Nossa, sonhei com isso, tal. Ele decodifica. Para outros não é tão fácil assim, porque ele ainda está ou preso na ignorância ou preso na rebeldia. Então, quanto mais rebelde é o espírito, menos ele consegue lembrar do que aconteceu com ele. E quanto mais ignorante, no sentido de não conhecer, mais também a dificuldade dele entender. Então, não há essa necessidade de querer ficar decodificando. Veja se você consegue. Se não conseguiu, pegue pela sensação. O que você sentiu? Tá? Aí fica mais fácil. Okay? Não se contam por muitos casos de pessoas que, em sonho, aparecem a seus parentes e amigos a fim de avisá-los do que elas está acontecendo, do que a elas está acontecendo. Que são essas aparições, senão as almas dos espíritos de tais pessoas
a se comunicarem com entes caros. Quando tens certeza de que o que vistes realmente se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência, sobretudo se observastes, não vos passava pela mente quando vigília. Olha só, tem pessoas que têm premonições, né? Ah, vai acontecer isso. Porque às vezes um espírito comentou, olha, está para acontecer isso, um desencarne, né? Ou uma coisa assim, muito dramática dentro da vida, enfim. Então, eles já são preparados para isso. Me lembro de uma amiga minha, já desencarnada, que ela chegou uma vez lá na sessão onde eu trabalhava, ela trabalhava comigo lá, e ela disse assim: nossa, eu sonhei essa noite que o meu avô me avisava que eu não vou demorar muito a morrer. Aí, era uma menina nova, uns 20 e poucos anos, recém-casada, bonita, né? Ficava assim, nossa, será que vai acontecer isso? Não deu outra, gente. Não demorou muito, ela pegou uma sepsia, né? E desencarnou. Quer dizer, ela foi avisada pelo avô. E quando chegou no final da encarnação dela, ela pedia, deixa eu ir embora, eu não aguento mais. Quer dizer, ela já estava completamente avisada do desencarne. Tá? Então, a gente tem que ver que, às vezes, a gente tem sonhos premonitórios, sim. Ou então pode ser brincadeira de espíritos que querem nos perturbar a vida. Começa a falar umas bobagens na cabeça da gente, mas por que que eles falam? Porque eu estou na faixa deles. Então, se eu vivo numa faixa mais elevada, nenhum espírito atrasado vai brincar comigo ou com você. Entendeu? Por isso que nós temos que ter sempre uma vida mais ligada à vigilância e à oração, como aconselhou Jesus. 405. Acontece com frequência ver-se em sonhos coisas que parecem um pressentimento, que afinal não se confirma. A que se deve atribuir isso? Pode suceder que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. Quer dizer que este viu aquilo que desejava e foi ao seu encontro. É preciso não esquecer que durante o sono a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas, de onde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que deseja ou do que se teme. A isso é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos nos mostra ligado a essa ideia. Por exemplo, a pessoa vai dormir com uma preocupação muito grande, tem uma dívida, né? Tem um problema qualquer, enfim, e ele pode ter sonhos muito ligados a isso, e que ele acha que encontrou a solução, então ele sonha e acorda achando que a solução vai acontecer, mas é um trânsito que ele faz, da imaginação dele, da busca das preocupações dele. Então, ele vai confundir isso e acorda achando, né? Que sonhou que o espírito veio, que ele... Muitas vezes não é, muitas vezes é ele mesmo com as imagens dele. Tá? As imagens do nosso inconsciente, das nossas preocupações, também interferem muito na emancipação da alma. Por isso que a gente tem que ter uma vida tranquila, sem arrumar confusão com nada, porque de noite essa coisa pode vir me perturbar, que são as imagens do inconsciente. Tá? Allan Kardec fala sobre isso também. 406. Quando ele sonha ver pessoas muito nossas conhecidas a praticarem atos que absolutamente não cogitam, não é um puro efeito da imaginação de que absolutamente não cogita, dizes, que sabes a tal respeito. Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu vai os visitar, sem que saibas sempre em o que elas pensam. Demais, não é raro atribuir, de acordo com o que desejais, às pessoas que conheceis e que deu ou está dando em outras existências. Então, vejam bem, nós somos todos espíritos humanos num carreiro de evolução, encarnado, desencarnado. Quando eu encontro com essas pessoas no sonho, essas pessoas estão dizendo o que elas pensam, como elas estão enquanto desencarnados. E eu enquanto encarnado. Então, não quer dizer que eu estou na presença de espíritos de luz, né? Nada disso. Nós estamos fazendo acordos dentro das nossas possibilidades, né? Então, a gente não sabe direito o que eles são, o que eles querem, né? Então, é preciso a gente ter muito bom senso, sabe? Por exemplo, se eu lembro uma pessoa que já desencarnou, enquanto eu estou em vigília, durante o dia, eu lembro de uma pessoa e lembro de uma coisa muito estranha que essa pessoa fez. E eu comento isso. É um erro grande que ela cometeu.
eu comento isso, eu posso atrair esse espírito, para de noite me tirar satisfação comigo. Para que você fica falando da minha vida? Isso tudo acontece, gente. Então, por isso que é vida reta, né? Paulo define isso muito bem na carta a Tito. Palavra certa e irrepreensível, para que o adversário, não tendo que dizer nada de você, se dê em retirada. Então, essa é a nossa necessidade de ter um dia muito tranquilo. Se formos nos referirmos a alguém, vamos falar igual o profeta Emerson, profeta não, o filósofo Emerson, ele dizia assim: falarei tudo que souber de bom de um homem. Então vamos falar coisas boas, né? Porque aí nós não corremos esses riscos. Aí está, né, uma mãe ou um espírito superior, né, protegendo o sono da criança. Então a criança está ali deitada, dormindo, o perispírito está perto dela, né? E a mãe, esse espírito aí, que vamos colocar uma avó, um familiar ou não, né? Ou o espírito protetor dela também, ajudando. Então, nós temos todas essas ajudas. É necessário o sono para a emancipação do espírito? Não. Basta que os sentidos entrem em torpor, que é o problema que eu falei para vocês, aquela sonolência depois do almoço, né? Então, basta que entre em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de treva que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Há pessoas que fazem isso naturalmente, às vezes ela senta assim, sente um soninho, né? E adormece e tem essa emancipação. Agora, o que ela vai fazer na emancipação dela depende do que ela está aprendendo, do que ela está pensando, quais são os objetivos dela. 408. E qual a razão de ouvirmos alguma vez em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? É fato, ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É quase sempre fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Então, ele está presente, começa a falar, e a gente está naquele torpor, né? Mas não consegue pegar tudo. Mas, igual eu falei, está impregnado no campo da percepção. Tá? 409. De outras vezes, no estado em que não está bem adormecido, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí efeito de visão ou de imaginação? Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê. Se já fosse completo o sono, haveria o sonho. Né? Então, você vê imagens quando está no entorpecimento, e se estiver dormindo mesmo, né, você pode transformar esse sonho. 410. Dá-se também que durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? Às vezes você está sonhando, está uma coisa tão gostosa, né? Vocês já viram isso? E de repente você acorda e diz, para que eu acordei? Estava tão bom, né? Isso acontece muito, né? Provém da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude. Também são frequentemente conselhos que outros espíritos dão. Veja que nós não estamos sozinhos, né, gente? Não estamos. Nós estamos protegidos o tempo todo. Agora tem que saber usar essa proteção e, principalmente, usar essa liberdade. Né? Na 410, de que servem esses conselhos, desde que pelos esquecer, que a gente vai esquecer, né? E não podemos aproveitar. Isso é interessante essa pergunta, né? Então, o Espírito me aconselha, tudo bem. Aí eu acordo e esqueço o conselho. Qual o proveito disso, né? Essas ideias, em regra, mais dizem a respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que o comunicante, o espírito, as esqueça. Quando unido ao corpo. Na ocasião oportuna, voltariam como inspiração de momento, que eu estava falando para vocês. Vem como uma percepção. Às vezes você vai viver uma coisa logo de tarde, ou amanhã de manhã. E aí, o que acontece? Você ouviu esse conselho e está guardado em você, no seu campo espiritual de percepção, certo? Na sua memória espiritual, pé espiritual. E aí chega um momento atrasado, aí você te dá uma intuição, né? Você faz aquele jeito que o Espírito falou. Aí está ralando, você
ter guardado aqui. Nada se perde, né? Então, a memória do perispírito guarda. Se a do corpo não consegue entender, a do perispírito guarda. E na hora certa, ela pode aparecer como uma intuição para te ajudar. 411, né, estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe, espírito encarnado, qual será a época da sua morte? Acontece pressenti-la. Também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigília, tenha a intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data que virão morrer. O meu pai, por exemplo, ele falou a hora que ele ia desencarnar. E desencarnou naquela hora. Por quê? Já estava mais ou menos desprendido do corpo, já tinha a informação, ó, o seu corpo vai suportar essa pressão até mais ou menos as tantas horas. E ali o corpo vai te libertar. Por quê? Porque tem um estudo da pressão do corpo sobre o espírito, né? Ou da libertação do espírito do corpo. Então, isso é possível, porque esses espíritos têm exatamente essas medidas. Uma tia minha, ela desencarnou, eu fui visitá-la às 5 horas da tarde. Então, o espírito que estava acompanhando ela me disse assim, já começamos o desprendimento, daqui a 3 horas ela desprende. E quando foi 8 horas da noite, ela desencarnou. Ou seja, eles têm a previsão pela pressão, né, dos plexos, né, que aquela trilhões de células exercem. Elas vão afrouxando, porque o fluido vital vai acabando. A energia vital vai diminuindo. É sério? Bom, pode a atividade do espírito em repouso ou sono corporal fadigar o corpo? Então, eu tô fora do corpo aqui, né? E estou dando uma fadiga muito grande ao corpo. Isso pode acontecer? Essa é a pergunta, né? Pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste. Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fadigar. Então, o espírito sai para o sono, mas está tão preocupado que ele não deixa o corpo dormir, descansar. Fica atrapalhando, né, a vida do corpo. Quer acordar cedo, né? Tá tenso, está cheio de pressões, tá? Só tem que levantar para fazer isso. E o corpo precisa descansar, precisa de repousar. Né? Então, por isso é que a prece antes do sono é de vital importância. Para que a gente tranquilize, para que o corpo também tenha condição de se tranquilizar. Então, o desdobramento espiritual, o desdobramento ocorre em algumas situações, quando entramos em meditação profunda, ou durante o sono, ou quando cochilamos, em alguns processos mediúnicos. No entanto, iremos nos deter nesse artigo somente no estudo do sono. Quando a gente for estudar sobre sono e sonho, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, a gente pode ter o desdobramento, ele colocou aqui, ó, por meditação, pelo sono, pelos processos mediúnicos de desdobramento, tudo isso aí pode acontecer, tá bom? E como diferenciar uma viagem astral de um sonho? Podemos distinguir uma experiência fora do corpo autêntica de um sonho pelo nexo dos acontecimentos. Numa projeção astral, possui geralmente uma intensidade de detalhes que o sonho não possui. Por outro lado, os sonhos não têm nexo, enquanto que nas projeções tudo segue um curso linear e compreensível. A pessoa faz uma libertação temporária do corpo no processo de desdobramento e ele conversa com quem está aqui e coloca nexo naquilo que ele está vendo, né? Que é um processo mediúnico isso. Agora, enquanto ele está dormindo, não, é um processo natural de repouso físico. A viagem astral ocorre durante o sono. Existem pessoas que se recordam de toda a experiência vivida fora do corpo e se perguntam se isso foi um sonho ou uma viagem astral. Segundo o pesquisador e escritor espírita Paulo Henrique de Figueiredo, as diferenças dos acontecimentos são as seguintes. Na projeção astral, é necessário notar a capacidade de memorização dos fatos ocorridos durante a vigília noturna. Se conseguir saber tudo o que ocorreu de forma nítida, como se fosse o dia anterior, você passou por uma experiência de projeção astral. É uma sensação de como se estivesse acordado e que tudo ocorre naquele exato momento. Você percebe o exato momento em que acorda. Então, você está vivendo a projeção. A viagem é o desdobramento. Você vai e você volta com nitidez.
Já os sonhos são como lembranças inconsistentes, ou seja, a pessoa não só se lembra de alguns acontecimentos de forma vaga, sem a precisão narrativa da projeção astral. A percepção é de que estamos dormindo mesmo. Neste caso, nem nos recordamos do despertar. A diferença é essa. No sono, você quase não lembra do que aconteceu. E no desdobramento, você lembra e você comenta o que está acontecendo. Tá? São tipos de emancipação da alma. Então, os apontamentos finais, né? Pode-se afirmar que, na visão espírita trazida por Allan Kardec, nos primórdios do espiritismo, os sonhos são consequências, né? Das interferências, das preocupações do estado de vigília, dos desejos do estado de vigília, das disposições orgânicas. Tem gente que come um prato imenso, 10 horas da noite, e vai deitar, você acha que ele vai dormir bem? Das lembranças de vidas passadas, né, que voltam na memória dele, das atividades do espírito durante o sono e das intuições quanto ao futuro. É o que nós comentamos aqui. Então, meu amigo, minha amiga, quando você for deitar, para dar repouso ao seu corpo, não pega uma alimentação pesada, não. Sabe esses jantares românticos, cheios de bebidas e comidas? Né? Cuidado com isso. Isso pode perturbar muito o seu sono. Faça isso 7 horas da noite, 6 horas, sabe? Que aí você vai dar um tempo ao corpo de digerir aquela alimentação. Porque se você comer, comer, comer e for deitar, o corpo não vai te dar sossego. Porque vai precisar de você para ajudá-lo a digerir o alimento que você colocou lá em excesso. Então, tem as classificações dos sonhos, né? Os comuns, né? Desligam-se parcialmente do corpo, o espírito se vê envolvido e dominado por ondas de imagens. Os reflexivos, a alma abandonando o corpo físico, registra as impressões, imagens arquivadas no subconsciente e plasmadas na organização perispiritual. E os sonhos espíritas, aí sim, a pessoa desprende do corpo e vai entrar em contato com outras pessoas, com afetos, né? E com o desafetos. Então, são os comuns, né? Esse é um desligamento parcial, né? E você fica meio que dominado pelas imagens do dia. Você fica lembrando só bem aquelas imagens que você viveu. Os reflexivos, né? Você abandona o corpo físico, mas registra mais as imagens do seu inconsciente, que vão chegando à tona. E as espíritas, né? O que nós estudamos aqui no Espiritismo, aí você entra em relação mesmo com outras pessoas. A gente vai estudar isso com mais profundidade no outro momento, né? Então, para onde vamos durante o sono? É você que sabe. É você que cria, é você que analisa, né? Para onde vamos durante o sono? Então, meus amigos, vejam vocês, quanta informação útil a todos nós. Quanta coisa interessante que a espiritualidade nos coloca para reflexões. A partir de agora, né, você pode buscar essas informações. Aí no livro dos Espíritos, a partir da questão 400, você vai estudar isso com mais tranquilidade, né? E vai aprender muito mais. Então, nós somos espíritos livres, meus amigos, livres. A proposta do corpo físico é só de um aprendizado temporário. Por isso que a gente emancipa dele, quase sempre. Muito obrigado, né? Muita paz para você. Muito obrigado por você estar aqui estudando conosco. Espero que você tenha tido utilidade com isso. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo Lições Espíritas. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.